Hoje a gente vai fazer um comparativo entre o 175 HP contra o 150 HP versão esportiva. Então bora lá. Então, amigo da Barcos Titan, eu tô aqui com duas máquinas versões esportivas da Mercury para fazer o comparativo hoje. O 175 HP e o 150 HP, né? Teoricamente você olha e pensa, Lucas, são 25 HP de potência a mais, né? Bom, esses 25 de potência a mais que a gente tem gera um custo de quase 15 mil reais a mais. Não, 15 não, gera mais ou menos de 10 a 12 mil reais a mais a diferença de custo que você tem. E por que a gente tem essa diferença, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Bom, vamos falar primeiramente do irmão menor, né? As especificações técnicas aqui a gente tem um 150, né? O 150 HP, famoso bolinha, né? O pessoal fala bolinha por conta do seu capu, né? A diferença dele aqui, pelo esse capu bem bonito que a gente tem aqui do 175 HP, ele é um motor 4 cilindros, tá? Ele é um 4 cilindros, ou seja, ele tem a mesma concepção de cilindros que um 115, enquanto a gente tem 175 que é um motor V6. Isso aí já dá uma diferença, né? Tipo assim, só da concepção de motor. O bloco que a gente tem do 150 HP é um bloco 3.0, não é um bloco pequeno já, entendeu? E é um motor excelente que você pode ver que ele pesa, na média, 209 kg. É um motor que já tem uma relação para você estar utilizando hélices grandes em embarcações leves e também você consegue empurrar embarcações pesadas com 150 HP. Mas o que mais a gente tem, né? Bom, o 150 HP, o 150 Pro XS da Mercury, ele tem um sistema SOHC, ou seja, ele tem um sistema mais simples que gera mais torque em baixa rotação. Quando a gente vai para o 175, a gente tem um V6, como eu falei para vocês, com tamanho de máquina 3.4, velho. Então o bloco já é maior. Além do bloco ser maior, a concepção V6, duplo comando de válvula que a gente tem aqui, faz esses 25 HP de potência a mais não parecer somente 25 HP de potência. Vou já pegar essa lancha que ela tá como exemplo e dar alguns dados para vocês. E sabe o que é legal? 209 kg, né? Quando você vai olhar o peso do 175 Pro XS, 213 quilos, velho. Somente 4 quilos a mais comparado ao 150 HP. Você saiu do motor 4 cilindros, motor com menos potência, com cilindrada menor, e você foi para o motor com mais cilindrada, motor V6 e a custo de máquina de 4 quilos. Isso já é uma incrível coisa para a relação peso e potência. Então, quando a gente olha as questões teóricas de peso e potência, você já vê uma grande vantagem para o 175 HP. Por quê? Teoricamente, você vinha pensar, poxa, Lucas, o 150, quando eu pulo para o 175, pensava que ia ser maior, né, o custo que ia ter que pagar de peso a mais. Mas não, porque a gente está acostumado a ver um 115, que já pega de exemplo aqui, que pesa 170 quilos. E quando pula para um 150 que pesa quase 40 quilos a mais, é porque a máquina do 150 é uma máquina que tem muita força. Mas, digamos assim, comparativo ao 175, é um motor que tem fôlego, só que bem voltado para baixas rotações. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a questão do seu RPM, que é o giro máximo que o motor pode atingir, o 150 Pro XS, ele é um motor designado para gerar até 6.000 rotações. Enquanto você vai para o 175, que é um motor que ele vai ter uma rotação até 6.300. É um motor que ele vai lhe proporcionar uma rotação a mais velocidade final, além de toda a potência, de todo o seu concepção V6, ele ainda tem o seu giro a mais. Outra coisa, o 150 ele é da família 4 cilindros, somente ele, entendeu? Só tem o 150 esse bloco 3.0, ele não é da mesma família do 115, mas ele só é sozinho. Quando a gente vai para o 175, o 175 é V6, o 200 é V6, o 225 é V6, é a mesma família. Então, o 175, ele além de ter a máquina compartilhada com outras famílias, isso dá uma possibilidade que você olha para o 150 que o quê? Você tem 3 potências no mercado, você tem mais, logicamente, por isso, se você colocar numa regra geral, teoricamente, você teria mais motores V6 no mercado, teria mais peças no mercado. Lógico que isso aqui eu estou dando um exemplo teórico, porque a gente tem que lembrar também uma consideração muito importante. Preço.
vamos lá. Se você for levar em consideração preço, cara, 150 HP é um motor que vai custar de 85 a 90 mil, vamos colocar uma base, 85 a 90, dependendo do local. Quando você vai para 175, vai pagar de 95 a 100 pau, entendeu? No motor. Ou seja, você vai pagar 10 a 12 mil reais a mais, como eu falei. Só que tem que lembrar de um ponto muito interessante quando eu faço comparativo entre essas duas máquinas. Sabe o que que é? Aqui, gente. Sistema de direção. O motor V6 da Mercury, lá no manual de garantia, exige a utilização de direção hidráulica. Isto mesmo, você precisa utilizar a direção hidráulica no 175. Então não é só o custo do motor. Se você trocar um 150 por 175 e tiver com uma direção mecânica, você vai ter que comprar uma hidráulica. E aí você bota 6 a 10 mil reais a mais do que esse valor a mais que você ia pagar, entendeu? Então isso é um custo a você verificar. Porque o 150, lógico, esse está com a direção hidráulica. Mas se você pegar e meter aquela direção mecânica, que a gente tem aqui, por exemplo, neste 115, esta direção de cabo aqui, se você colocar esta direção no 150, não tem nenhum problema. Aí é uma direção um pouquinho mais pesada para um motor grande, tudo bem, mas questões de garantia, questões legais, você não tem problema com 150. No 175, você tem. Isso é um ponto de custo que as pessoas às vezes não observam. Lógico, se você já iria montar um kit com 150 de direção hidráulica, esquece esse custo. Agora você quer um custo mais barato, principalmente para quê? Trabalho. Isso mesmo. Lógico, o 150 ele tem 3 versões. Pro XS, que é a esportiva, 4Stroke, que é a toda pretinha, bonitinha, e a versão CIA Pro. Isso mesmo. Então você tem uma vantagem que a potência 150, ela tem a versão de trabalho dela. Que o que acontece? Você tem garantia de 3 anos, né? Nesses motores da Mercury. Correto, você tem 3 anos para uso esporte e recreio, né? Esporte e lazer, do jeito que você quiser chamar. Só que o que acontece? Quando você vai usar o motor para trabalhar, para empurrar carga, transporte de passageiros, você pegar o Pro XS ou 4Stroke, a garantia é 1 ano. Se você pegar o C Pro, que é a versão azulzinha, você tem 2 anos de garantia. Isso mesmo, então o 150 tem essa vantagem, porque você pode utilizar ele para trabalho. 175, ele não tem outra versão aqui no Brasil. No Brasil nós só temos o Pro XS, ou seja, este motor, este comparativo só dá para ser feito para quem quer esportividade. Você que quer trabalhar não tem 175. Ou você vai para um 200, aí tem 200 Cipro, ali é um 200, ou pronto, entendeu? Porque nem um 225 tem Cipro no Brasil. Então você não tem comparativo para utilizar em questões de trabalho 175. É só as questões esportivas. E tem a vantagem, porque quem vai utilizar para trabalho que é um custo de aquisição menor. Então você vai ter um motor mais barato, porque o Cipro é um pouco mais barato ainda. Você vai poder colocar o cabo de direção mecânica e o motor é um bloco 3.0. Ali é um 3.4, é um bloco maior, mas mesmo assim um 150 HP consegue empurrar quase a mesma carga que o 175. Mas, agora vamos falar a questão de consumo e desempenho para finalizar, né? Desempenho, vamos pegar essa lancha aqui. A gente tem uma lancha, um bezão de 6,5 metros, lindo aqui com esse 175. Se eu meto esse 150, a gente tem um barco que ia brigar para chegar nas 50 milhas, tá? Um barco assim que conseguiria chegar com 150 Pro XS nas 50 milhas. Quando a gente olha para o 175, esses 25 HP de potência a mais vão fazer esse barco, não vai chegar a 60, mas vão fazer esse barco chegar próximo 57, 58 milhas, ou seja, você teve um pulo muito interessante de velocidade. Às vezes esse pulo você não tem pulando de um 200 para um 250, que você vai ter às vezes pulando de um 150 para um 175, entendeu? E a diferença de um 200 para um 250 é 20 pau. Aqui a gente está falando de 10 mil, entendeu? Ou um 10 um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então é uma diferença de velocidade final muito favorável para o 175 para quem quer esportividade. Outra questão, o consumo. O consumo vai ser relativamente quase o mesmo, porque o 150 HP não tem para onde correr. Ele tem uma máquina grande, é um motor robusto para empurrar carga, mas é um motor que também vai consumir. É um motor que ele tem um consumo máximo, 150, já próximo de 60 litros por hora. O 175 ele vai chegar próximo a 75 litros por hora, entendeu? Só que isso é um consumo em alta velocidade, é um consumo em aceleração máxima. Em aceleração de cruzeiro,
por termos uma máquina maior, por termos uma cilindrada, seu motor V6 e tudo mais, ele vai ter relativamente, cara, o mesmo consumo. Para não mentir para vocês, pode consumir 2 litros a mais. Que colocar assim no andar da carruagem, um barco esportivo e tudo mais, não tem quase diferença. Então, finalizando aqui, vocês que querem um barco esportivo, já ia utilizar direção hidráulica e tudo certinho, o 175 é uma ótima pedida, principalmente peso e potência dele é animal. Para mim, os melhores pesos e potência são o 115 Pro XS, o 175 e o 300 Pro XS. São os melhores pesos e potência que você vai encontrar na Mercury disparado, entendeu? Não, ele ganha para mim ele tem melhor relação para mim peso e potência do que um 250, porque o 250 perde por 300, tem melhor do que um 150, entendeu? Melhor que um 60, então eu gosto muito da relação peso e potência. Agora você, principalmente, Lucas, eu tô olhando esse comparativo, mas eu penso no trabalho, vai de 150 Cipro, mais barato, vai trabalhar do mesmo jeito, vai gastar um pouquinho a menos e você que não quer tanta velocidade final, ele não vai te deixar na mão. 3 anos de garantia para uso exclusivo desse Porsche Recreio ambos os motores e como eu falei, o 150 tem a vantagem que você pode comprar a versão de trabalho e ter 2 anos de garantia da Mercury, entendeu? Então se você gostou desse comparativo, se inscreve no canal, coloca aí mais um comparativo para a gente estar fazendo na descrição, vai com a mais forte e vai de Titan.